Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do noso podcast Felizes que Ouvem a Palavra de Deus. Aqui, Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena. E o Senhor é o pão da vida. Eu não sei, eu esqueci de, de guardar uma palavra, mas o Senhor é o pão da vida. Aqui José Ricardo Bezerra, gravando de Fortaleza, e eles perguntaram que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti. Vê e crê que São João bate muito esse martelo. O ver e crer, né? Aí o Tomé também, lá Uhum, no fim do Evangelho, mas para que vejamos e creamos também em várias outras passagens, o ver e crer. E o sinal, né? O livro dos sinais, nós estamos aqui no capítulo 6, né, de São João. E exatamente no meio, no maior dos sinais que Jesus vai realizar, e uhum, que também é o único milagre, no Evangelho de João não chama milagre, chama sinais, né? uhum, Mas é o único milagre relatado nos quatro evangelhos. Mateus e Marcos relatam dois milagres de de multiplicação dos multiplicação. pães, né? Mateus e Marcos. Aqui Lucas e João apenas um. E é este milagre que nós vamos falar, do sinal de Jesus, o sinal que ele realizou, que os Vamos ler. discípulos aí, a multidão, né? Vamos ler o Queria evangelho aqui e aí a gente continua. falar. Vamos lá. Então, de novo, como sempre, o texto do evangelho vai estar aqui na descrição do vídeo e na descrição do podcast, mas assim, se você está escutando só em áudio, mas a gente sempre recomenda, pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 6, de 24 a 35, e a gente vai começar. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo: estáis me procurando não porque viste sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acreditais naquele que ele enviou. E eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazem? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está na Escritura. Pão do céu deles a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem tem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero só dizer, se você acredita que essa é a palavra da salvação, deixa um like nesse vídeo agora. Palavra da salvação, Palavra da glória a vós. salvação. O seu glória a voz, Senhor, vai ser o like nesse vídeo. Vamos lá. Temos muita Vamos coisa lá. para falar. Nós estamos aí no capítulo 6, o sinal que é a multiplicação dos pães e dos peixes, cinco pães e dois peixinhos. A gente leu, começamos o capítulo 6 na semana passada, né? 17º, e agora nós estamos aqui na continuação, já Jesus no outro lado, já em Cafarnaum. Jesus vai explicar o que era este sinal, Uhum. né? Porque, inclusive, aqui também ele não faz a menção da Jesus andando sobre as águas, né? O É, outro nos outros sinal. evangelhos é exatamente nesse momento aqui. Mas é entre um e outro, porque nós, né, domingo passado, a gente leu de 1 a 15 e hoje nós estamos lendo de 24 a 35. Quer dizer, do 16 ao 23, Hum. aonde Jesus Caminha sobre vai as águas. sozinho, despacha os discípulos e Vamos. depois vai sozinho para o outro lado, né, para Cafarnaum. E a gente não lê aqui esses versículos que dizem exatamente que a multidão procurou Jesus porque tinha visto que os discípulos tinham ido sozinhos e cadê Jesus? Jesus tinha ido subir o monte para rezar. E no outro lado, cadê Jesus?
De repente descobriram que ele está lá do outro lado. Tem esse Lá do outro trecho aí lado, do Evangelho. Esse trecho do Evangelho tem muita correria, né? O pessoal corre para um lado, aí encontra Jesus, aí corre para o outro, aí multiplica pão, aí volta para o outro. Tem. aliás, o Evangelho de João tem muitas idas e vindas, né? Porque a gente só vê nos outros evangelhos sinóticos uma subida de Jesus para Jerusalém. No Evangelho de João tem Jesus está na Galiléia, vai para Jerusalém, volta para a Judéia, vai para a Galiléia. E aí aquelas idas e vindas, e aqui Jesus está novamente na Galiléia, né? Mas ele tinha vindo lá da Judéia, né? E a samaritana e tudo mais. Pois é. É, inclusive a samaritana, acho que só tem em João, né? A samaritana. Ó, enquanto que Jesus com a samaritana. É. Lá nos sinóticos, Jesus Tem o passa fogo nos dos céus, né? discípulos de João e Tiago, né, querem mandar fogo do céu. Senhor, queres que mandemos fogo do céu porque eles não querem nos receber. Ora, mas. É em Lucas, né? É. E qual espírito estava no coração deles? Isso é um toque muito legal. É, Um abraço exatamente. pro nosso irmão Daniel. Ah, Daniel Ramos, Daniel Daniel, Ramos. vai lá. Ele também dá a explicação. O espírito que nos move. Foi muito bom aquela, muito boa essa Lexio Divina que ele fez. Assim, embora não for uma Lexio Divina diretamente, mas ele fez uma reflexão muito boa sobre isso. Sobre o espírito que os movia. Quem não leu aí, nós estamos fazendo uma referência ao comentário sobre as Olimpíadas, Uhum. a abertura das Olimpíadas que o Daniel Ramos, nosso irmão de comunidade, fez sobre aquela cena, né, É, que aquela. os organizadores das Olimpíadas fizeram e aí Daniel fez muito feliz. É, eu vou tentar, se eu lembrar, eu vou deixar o link na descrição também desse episódio. Se não, vocês comentam aqui pedindo o link que eu coloco na descrição, se eu esquecer daqui para lá. É, mas então vamos lá, que a gente vai Vamos ter lá, muita coisa para digerir aqui. Entendeu aí o que eu fiz? muita coisa. Jesus viu a multidão, não estava ali, subiram as barcas, foram para Jesus, foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Então os trajetos aqui, eles estavam num lado, multiplicou o pão, aí ele atravessou para o outro lado. Aí eles foram lá. Não, não. Ele teve alguma coisa que eles atravessaram. Aí eles estavam como ovelha sem pastor do outro lado. Aí Jesus multiplicou o pão, dispersou todo mundo. Beleza, agora vocês estão de barriga cheia, beijo, tchau, todo mundo. Jesus foi rezar e os discípulos voltaram. Aí de repente ninguém estava achando mais Jesus, descobriu que Jesus estava lá em Cafarnaum. E aí aqui o pessoal vai perguntar: Senhor, mas quando é que chegou aqui? Né? Pois é, essa é a primeira pergunta aí, né, deles aí, né? Aliás, antes disso aqui, ele diz, Rabi, quando chegastes Quando? aqui, né? Eu acho que é Santo Agostinho, um dos padres da igreja, o São João Crisóstomo, que faz o comentário. Eles estavam querendo aclamar Jesus como rei e não quiseram saber como Jesus tinha chegado lá. Mas Porque quando? eles viram que os discípulos tinham vindo sozinhos, Jesus tinha despachado. Tinha subido a montanha e, de repente, encontram Jesus em Cafarnaum. Eles não perguntam como ele Como? chegou, Uhum. mas ele pergunta quando, né? Então, a É tipo, primeira é, vinda aqui. já estão ali assumindo que Jesus está sobrenatural demais, então. Porque, no caso, eles estavam pensando que Jesus talvez fosse o profeta, né? E aconteceu de Elias ser arrebatado, né? De repente ele já estava. Não, é o profeta, não vamos perguntar isso não, porque foi arrebatado e vamos lá. Pode ser, verdade. Elias Interessante. atravessou o Jordão lá, né, com Eliseu Foi com lá, a. bateu Tá com lá, o manto dele. era o profeta, Mas ele muitas teve. referências. Ah, não, foi ele correu. Então, Elias que correu. Foi Elias ou foi Eliseu que correu mais rápido que Elias a foi carruagem? arrebatado. Foi É, não, ele arrebatado. foi arrebatado no final da vida e acabou-se. Mas não foi, ele não foi de um canto para o outro. Quem correu mais rápido foi Eliseu, né? Que disse assim: vai lá dar uma notícia. Aí o cara pegou a carruagem, saiu correndo, ele correu mais rápido que a carruagem. Não foi um arrebatamento, ele só correu mais rápido. É. Enfim. Pois é, mas assim, a referência aqui também é de Moisés. Nós estamos falando aqui Hum, no início, que era a Páscoa, né? E uhum, aqui no Evangelho de hoje, vários versículos falam da uma referência ao Moisés, né? Ao Êxodo, a uhum, saída do Egito e também ao sinal do maná, né? Eles falam claramente aqui o sinal do maná aqui uhum. vosso pai, né? Não foi É, Moisés que do que deu, céu, mas né? o Pai dos céus. Então,
esse Evangelho de João, aqui o capítulo 6, ele faz muitas referências ao Antigo Testamento, e os discípulos entenderam, né? Primeiro, essa questão aí do sinal que realizas. Qual Nossos é o pais sinal? comeram maná, e aí Jesus vai perguntar também, vocês estão enganados, né? Mas vamos voltar Ah, aqui na sequência aí, porque antes de chegar nessa questão do sinal, tem ainda vários outros versículos aqui importantes. Então Jesus diz aqui, primeiro respondendo aqui, quando chegaste aqui, ele diz aqui, ó, em verdade vos digo, vós estáis me procurando não porque vistes sinais, uhum. mas porque comestes pão e ficaste satisfeito. Vocês estão querendo ficar de barriga cheia. Pois é, então eles não entenderam que era o milagre da multiplicação era apenas um sinal. Eles comeram o pão e ficaram satisfeitos, mas não entenderam aquilo era um sinal. E o detalhe, Eles já eles tinham. viram o sinal, mas eles estão pedindo outro, né? Se você acabaram de ver eu multiplicando Depois vão pão, pedir mais, é, vão pedir outros sinais, como Moisés fez vários sinais, mas aqui eles não entenderam e Jesus está a explicar que isso ali foi só um sinal. Não é para eles ficarem sempre pedindo pão, né? Não é para vocês ficarem só de barriga cheia. Vocês estão preocupados com esse alimento que se perde. Eu vou dar um alimento que não se perde, né? Um alimento que dá para a vida eterna. E aí eles não entenderam que aquilo é um sinal. Porque o sinal não é. Eles apontam para Jesus. Quem é que eles estavam procurando? O pão ou Jesus? Aqui estava, vocês estão procurando, vocês vieram me procurar porque como vocês comeram estão de barriga cheia. Mas é, vocês têm que ver que aqueles ali, a multiplicação, é um sinal que aponta para mim. uhum, Aí é, é que eles têm que entender quem era aquela pessoa, não era o pão que eles estavam procurando. Então, é essa a primeiro ponto que Jesus vai esclarecer. Vocês não estão me procurando porque viram um sinal. Vocês, vocês estão procurando porque comeram pão e ficaram satisfeitos. é. E aí dá uma dor, porque Jesus. Porque é todo o princípio da Eucaristia. Não, não tem, entenda, não tem nada que se vê ali. O pão não brilha, não flutua, não tem nada que se vê, porque aponta para algo muito além, né? A gente depois, que ainda não é o caso aqui, né? A gente vai falar da questão dos da forma da matéria do sacramento e tudo mais, mas assim, um sacramento, a própria definição da igreja vai dizer, é um sinal visível de algo invisível. Então a gente Exatamente. vai vendo a visibilidade do pão para ver algo que não está ali, né? Vem a fé por suplemento, os sentidos completar, já diria a Já música que diz, foi feita por Santo Tomás de Aquino. tanto era o sacramento, né? Santo Exatamente. Tomás. Mas aí ele vai dizer, perderam, erraram o alvo. A gente está falando aqui, aqui erraram o alvo. Porque É não. raro algo. Eles estavam procurando o alimento que se perde, né? Mas eles têm que buscar o alimento que permanece até a vida eterna. E é esse aí que Jesus vai começar a explicar Uhum, aqui nesse grande discurso na sinagoga de Cafarnaum, né? uhum. Então, É, é até o fim do capítulo 6. Nós estamos no segundo domingo aqui, nós estamos 5 domingos com o capítulo 6, né? uhum, Então, o foco principal é a Eucaristia, e aqui o discurso eucarístico que vai explicar este sinal. uhum. A multiplicação dos pães é apenas um sinal que eles perderam aqui, né? No caso aqui, eles se perderam no que viram, né? E não viram que era por Não, trás do sinal. não viram aí é que tá. Multiplicou-se os pães. Aí eles pensaram, é o profeta, vai ser o nosso rei. E de novo, erraram o alvo. Aí Jesus vai dizer, gente, não é isso. Aí diz, não, mas é o pão, Moisés deu o pão. Não, não foi Moisés que deu o pão. Não foi Moisés, foi um canal que Deus usou ali, mas não era o Moisés. Tira Moisés da cabeça. De novo, vocês estão entendendo tudo errado, gente. Tá, é além, é além, é além. E aí uma coisa interessante, porque quando ele responde, Jesus vai responder aqui. Quando chegaste aqui, aí ele já, Jesus
É interessante demais isso no Evangelho de João. Na maioria dos casos, Jesus nunca responde a pergunta que fizeram para ele no Evangelho de João. O pessoal pergunta uma coisa e Jesus aponta para outra coisa muito além, mas raramente ele. Completamente, né? Sim, Dizer que ele sim, não sim. responde, mas ele diz, dá a resposta na essência do que eles Isso. precisavam, do que eles queriam, porque eles perguntaram assim uma coisa e É, Jesus vai responder o que é. de fato era importante para Mas eles. o que eu Eles quero dizer é isso. Ele nunca responde aquilo que eles estavam querendo saber, mas o é, que é importante que seja sabido, né? E aí ele vai, quando chegaste aqui? Aí exatamente. Jesus não diz quando ele chegou, nem como, nem nada. Jesus vai pontuar, ele vai dizer, olha, em verdade eu vos digo. Amém, amém, né? Em grego ele diz Amém, amém, amém. amém. Em verdade, irmão. É, Duas vezes ele faz isso aqui no Evangelho de hoje, né? amém. Em verdade. E vocês estão procurando não porque vocês dizem, não, mas comer o pão e ficar satisfeitos e querem me fazer rei, vocês estão entendendo tudo errado. E esforçai-vos pelo alimento que não se perde. Não é por esse que acabou de encher a barriga de vocês, nem eu vou ficar continuando dando esse alimento que vai encher a barriga de ninguém, não. Porque vocês têm que olhar para a vida eterna. De novo, Jesus tirando os olhos daqui e botando lá, né? Isso. Que o Filho do Homem vos dará, pois é esse que o Pai marcou com seu selo. Olha o Cristo aí, ó, a marca indelével, A unção, né? a O unção, Cristo aí, Jesus Cristo é Cristo. ungido, né? É Exatamente. aquele que é ungido do Espírito. O selo também é a imagem do Espírito Do Santo, né? Espírito. O Espírito que é o Também selo. faz referência ao Cântico dos batismo. cânticos. Traz um selo do lado do teu coração e por aí vai. Também, cântico, muitas passagens do selo. Enorme. E aí, aqui que tá. Porque Jesus, de novo, diz, tira o olho do pão e olha para o infinito. A resposta deles faz menos sentido ainda do que a primeira pergunta. O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Meu filho, não é obra, Aí é a segunda não. pergunta, né? Não é obra, não. O que é a obra? Pois é, Jesus Crer. fala, não fala nem das obras aí, mas eles vão perguntar que obra, né? Qual é a obra de Deus? Focado no fazer. É sempre focado no fazer. Fazer a obra. E Jesus não diz, não, esse negócio de fazer, porque os fariseus eram muito focados no cumprimento da lei, né? O cumprimento das obras da lei, fazer as obras. Isso. Eu Né? lembrei aqui do discurso lá dos Atos dos Apóstolos. Depois de Pentecostes, São Pedro vai falar: aqueles que vocês mataram, Jesus ressuscitou dos mortos, faz o querigma todinho. Aí qual é a pergunta dele? O que, é que nós temos que fazer? O que devemos fazer? Ah, ele não é fazer, se arrependa, meu. É dentro, é de dentro para fora, meu. Exatamente. Por quê? É. Aí já é a carta de Tiago lá. As obras, elas são demonstração da sua fé. Se você não tiver fé que transborda em obras, a tua obra não vale nada, né? A Enfim, fé sem as obras é morta, lá em Tiago, né? E Paulo também vai dizer, o complemento fé sem obras também não adianta, né? Então a obra principal é a fé. exatamente. Exatamente aqui começa pela fé. A fé, a esperança e a caridade das virtudes teologais, mas a fé é a base. Aí é que Claro que tá. a gente Não tem a é fé, né? sola fidei, né? Que é o grande problema dos protestantes que entram no. Tem o sola escritura, que é um problema grave, e tem o sola É, fidei também, que é um problema grave. Porque não é só a fé. Você precisa transformar a sua fé pelas obras. Você precisa transformar aquilo que. Assim, Deus mudou o seu coração, pois então que isso mude a sua aparência, né? Que Deus mudou o seu coração, que isso mude as suas atitudes também, né? Deus tocou o seu coração, que isso transpareça em virtude também. Mas aqui voltando, né? É a fé. Sim, diga o que você ia dizer. não, é isso mesmo, a fé. O evangelho de sábado, né? Que Jesus lá se espanta da falta de fé dos conterrâneos lá, e aí o seu comentário também falava assim, pedir a fé, aumenta, Senhor, a nossa fé. Então, a partir da fé. Claro que a fé é um dom de Deus, né? Deus dá a todos, mas nós precisamos pedir também a fé. Então aqui já dá muita margem, Já muito dá para pano rezar bastante aí. para oração, né? É. A Eu. obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. É, Acrediteis. Você não está acreditando em mim, vocês têm que ver. A essência da nossa fé não é a doutrina, é Jesus. Jesus é o é, centro da nossa fé. Nós cremos não no livro, não nas coisas.
Não é a religião do livro, a religião é Exatamente. centrada em Jesus. Jesus é o Acusando. Filho. Essa é a acusação que os. Primeiro é a acusação que os muçulmanos fazem dos cristãos de serem a religião do livro, mas eles são muito mais a religião do livro do que nós. Até por Muito. nós, assim, o livro sai de dentro da tradição e dentro da tradição, em comunhão com o livro, né, com a revelação, a gente vê. Mas mais, né, a fé, né, como eu estava comentando, mas eu acho que foi sexta-feira. A fé, ela é parte essencial da nossa vida cristã, não porque Deus assim o quer, né? Assim, a gente já entrou, já bateu nessa tecla 1 milhão de vezes aqui nesse podcast, mas ele podia simplesmente ter ressuscitado e ficado. E aí? E aí não ia ter mais fé, né? Acho que foi sexta, né? Exatamente. Foi Podia sexta-feira ter foi. ressuscitado, mas Ele ressuscitou, precisa. mas ele não ficou. Por quê? Porque ele quer que a fé faça parte da nossa vida aqui nessa terra, né? A aparição lá de Tomé, né? No oitavo dia lá, e felizes aqueles que não viram e creram, né? Tu me vistes, Tomé, porque tu acreditaste porque me viste, Tomé. Felizes aqueles que não viram e creram. Então, o Evangelho de João todo vai terminar também nos últimos capítulos que esses sinais foram escritos para que vós creiais que Jesus é o Filho de Deus e crendo tenhais a vida, né? Porque É é Jesus essa que tecla, o evangelho todinho de João é todo de crer, João crer, crer. é crer em Jesus como Filho. E crendo nós temos a vida eterna, a vida que Jesus veio trazer. E aí está aqui de novo, né? A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Se a gente não acredita em Jesus, então, né, É, nem na sua ressurreição, vai a nossa fé, que vai dizer São Paulo lá, né? Em Coríntios 15. yeah. Vamos Então, seguir. vai pedir agora o que sinal realizas, aí depois já eles perguntaram, depois que Jesus diz a obra de Deus é que acreditei naquele que ele viu. Aí Aí ele eles vão pede. pedir esses sinais. De novo, vocês não viram tantos sinais, ainda estão pedindo mais? Eles estavam pedindo porque, como o profeta esperado, eles deveriam, o profeta, ele deveria realizar todos os sinais de De Moisés, do Moisés. antigo, do Vai primeiro, vir um né? profeta maior do que eu, então tudo que eu fiz ele vai fazer também, né? Pois é. Mas Jesus já tinha feito vários sinais, já tinham dado várias dicas de que realmente ele era o profeta, o enviado de Deus. Mas é porque ia além do que eles estavam esperando. Então, eles nunca poderiam ter esperado um profeta que era o próprio Deus, né? É, Então, vendo aquela pessoa lá, é o escândalo lá dos habitantes de de Nazaré. Nazaré. Porque eles conheciam, era aquela. Eles sabiam quem eram os seus irmãos, né, os seus primos. Então, se escandalizaram. É Então, não tem aquilo, né? essa história de Esse origem, cara, não tem esse essa cara aí história. fez a porta da minha casa. Esse cara aí, como assim? Pode, ele não pode ser, né? O escândalo da proximidade, né? Da pessoa que eles nunca imaginariam que era o próprio Filho de Deus, Eu né? lembro, nesse caso agora eu me lembrei do Ronaldo. Depois que o Ronaldo morreu, né? Vai fazer o que? 30 anos já, né? Foi Foi em 94? 2017, Não, foi 94. 2015, né? Como é? 2000 não, Desculpe, 90. 95. 95, né? Vai fazer 30 Foi anos ano que vem. 95. E eu lembro que depois algumas pessoas estavam comentando, né? Eu lembro de um irmão da comunidade dizer: Meu Deus, como a gente era cego às virtudes dele quando ele estava no meio de nós. Né? Assim, depois que ele morreu, que a gente foi ver como aquele menino era virtuoso. Né? Assim, aí já tinha bilado a Emi, já estava se tocando. Mas a maioria das pessoas da comunidade, eu não sei se é a maioria, mas muitos irmãos da comunidade, eu lembro desse irmão em particular, dizia: Meu Deus, como eu era cego às virtudes do Ronaldo. Como eu não consegui. Se como ele era tão irmão entre os irmãos aqui, como ele era tão legal e tudo mais, eu não percebi, meu Deus, como aquele homem era santo. Eu acho também que. Santa Terezinha, né? Exatamente, Santa Terezinha demais. Santa Terezinha do Menino Jesus, as irmãs disseram, ah, coitadinha, a bichinha, Só fazia rir a bichinha. o que é que a gente vai falar dela? Essa anedota é maravilhosa. Né? Eu sei o que, Pois que a é. Madre vai falar dela. Essa menina não fazia, nossa, fazia é sorrir. Passava o dia rindo. Tá aí.
um gigante, né? A corrida de gigante de Teresa. Doutora da igreja, aí São João Paulo II aí declarou a última, né? De tantos, né? O comentário do Bispo Barron que falava que São João Paulo II não declarou nenhum doutor da igreja, exceto essa meninazinha aí de 24 anos, né? 26 anos que morreu. 24, morreu 24. 24, né? A Que menina. ninguém dava nada por ela, né? Beato Maria Eugênio, São Maria Eugênio já foi Não, ele canonizado? ainda é beato. Beato Maria Eugênio, O fantástico. pessoal, aparentemente, eu ouvi isso de um amigo lá da França dizendo assim que o processo da canonização tá todo ok e tudo mais, só que ele não faz milagre, então o pessoal não tem como beatificar. Só, Vou pedir a intercessão aí do Beato. mas Aí, aparentemente tá tudo encaminhado, tudo certo para canonizar ele, mas ele só fez um milagre da beatificação e não tá fazendo outro, né? Então, enfim, nós já estamos aqui, já passamos de 25 minutos aqui de gravação. pois é, o sinal que realizas para que Vamos possamos ver entrar e aqui no acreditar. E final. depois Jesus vai dizer, o pão do céu, aqui ó, O pão do céu. essa parte aqui também é fantástica, né? Jesus já começa aqui a elevar o nível, né? O pão que eles viram ali, na verdade, era outro pão que Jesus queria mostrar. Ele é o pão, né? O pão do céu. Eu sou o pão do céu. O pão, ele vai dizer mais na frente aqui, o pão de Deus, pão do céu, verdadeiro pão e o pão da vida, né? São quatro características aí do pão que ele diz aí no Evangelho de hoje, né? Pão do céu lhes deu a comer. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. Então Jesus é o pão que veio do céu. Depois vai dizer que ele é o pão de Deus, aquele que desce do céu. Depois vai dizer que é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Olha Jesus dizendo ego eimi. Aí no grego vai dizer eu sou. E quando diz eu Aí sou, sete vezes, poder. Jesus diz 7 vezes em João lá que eu sou, ego eimi, né? Vamos ver quem acompanha a gente há mais tempo vai saber da resposta. Quais são as 7 vezes. Se você acompanha, você sabe essa resposta. Mas deixa aqui nos comentários também. Se você não sabe essa resposta, já é uma boa para se inscrever nesse canal para você acompanhar a gente para saber quais são as 7 vezes que Jesus diz eu sou. E aí, se Deus quiser, aí semana que vem a gente diz quais são as 7 vezes. Ou no Instagram. Vai continuar ainda com Vamos. o né? Jesus vai falar ainda. Jesus Mas diz, então, o pão do céu Deus é comer. Aí vai falar do maná do deserto. O maná é a primeira leitura do evangelho, da liturgia de hoje, né? A leitura de Êxodo de 16, né? 2-4, 12-15. O maná, e eles não sabiam aquilo, aí perguntaram: o que é isso? O que é? Maná. O que é isso? Maná é a tradução, se traduz como o que é isto, né? Que a gente. É como se você dissesse: olha, a gente está comendo o que é isso todo dia. Exatamente. O que é isso? Aí eles vão dizer: não é isso, não. Isso aí é o pão do céu. O pão que descia do céu todos os dias lá para vocês comerem. Esse aí não foi Moisés que deu esse pão do céu, foi meu pai. Aí vai dizer aí, ó, se aquele maná que descia do céu todo dia para se alimentar vocês, esse era apenas um sinal que anunciava esse sinal que vocês vão ver, que vocês viram. Que vinha como orvalho. Eu acho isso uma coisa interessante de notar, uma característica legal. Em inglês, quando o sacerdote faz a oração de imposição das mãos, ele diz em inglês: envia o teu espírito como orvalho sobre estas oferendas, para que elas se tornem o corpo e sangue de Jesus. Esse detalhe ele é muito bonito porque ele remonta exatamente àquele pão do céu lá do maná. Orvalho, né? Like the dew fall. Like the dew fall. Dew fall, né? Do orvalho, né? Eu não consigo agora lembrar exatamente, mas ele diz isso. Send your Holy Spirit like the dew fall, so this offering becomes... Eu não lembro exatamente os termos, mas eu me lembro muito claramente like the dew fall, porque sempre que eu escutava eu me lembrava do maná que vinha como orvalho. Excelente, olha aí. E aqui é o pão. E de novo, quando eu falo que João muitas vezes rima, a rima aqui com a samaritana
que ele vai dizer: quem bebe dessa água não terá mais sede. E aqui Jesus vai dizer: quem crê em mim não terá mais sede, e quem Não come terá desse mais pão não terá sede. mais fome. Né? Quem vem a mim não terá Exatamente. mais fome. Outra referência também na Samaritana, é a segunda vez que Jesus vai dizer aqui, no Evangelho já tinha dito lá com a Samaritana, mas quem comer deste pão não terá fome nem terá sede, né? Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. É o que termina o Evangelho de hoje. E há aquele Então, convite que eu acho que é comer de sede. Isaías, né? Vinde todos comer sem ter, né? Comprar pão sem ter dinheiro. É, Isaías também, mas Provérbios também tem uma passagem semelhante, que era a sabedoria, que dizia, né? Vinde a mim, né? Provérbios, eu acho que o Eclesiástico também fala sobre essa comida e a bebida de graça, né? Jesus é a própria sabedoria e que se dá em alimento e em bebida. Né? A gente Quem vem a mim não terá fome nem sede. esse é um exercício muito legal também, de olhar no Antigo Testamento e todas as vezes que a sabedoria é personificada, é escrita a imagem de Jesus, que estava lá antes de toda a criação do mundo com o Pai, que viu tudo sendo criado e que é lindo. Olhar o Antigo Testamento, procurar a palavra sabedoria no Antigo Testamento, todas as É, vezes que ela for personificada, é uma descrição de Jesus. isso. Vamos então. Oh meu Deus, mas essa parte é tão mais bonita, o pão do céu, mas enfim, a gente tem que começar a ir pro No fechamento final, aqui. assim, aí, né? O pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Olha aí, aí a vida aí também, Jesus vai falar que é aquele pão que dá a vida, né? E aí, se eles estavam procurando, pelo menos a vida terrena, quem comia se alimentava e que precisava comer todas as vezes de novo para voltar, porque a pessoa digere o pão, acaba tendo fome de novo. Mas a vida, quando Jesus é o pão do céu que dá vida, essa esse pão sacia a fome inteiramente, a fome de Deus que nós temos, né? Todo homem tem dentro de si, né? O Santo Agostinho, inquieto estava o meu coração enquanto não repousar em ti. Então, essa fome de Deus que todo homem tem e que só é saciado por Jesus. Jesus é o pão que desce do céu e que sacia a nossa fome, né? É Quem, a, quem é, vem em mim não terá mais fome. é a minha prova da existência de Deus favorita de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, assim, talvez filosoficamente nem seja a mais robusta, mas ela é intuitiva demais. Por quê? O que Santo Tomás de Aquino vai dizer de uma forma muito simplificada? Se não me engano, é a quinta via. Ele vai falar assim: porque nós temos fome e sede de justiça, de beleza, de eternidade, isso é um sinal que essas coisas existem. Porque se elas não existissem, nós não sentiríamos falta dela. Então, Exatamente. eu fiz essa comparação com aqueles peixes de caverna. Não sei se. Os peixes das cavernas Platão? não têm olho. Porque para que serve o Ah, olho? O sim. peixe está dentro da caverna. Não tem luz, não tem para que ter olho. Então, a gente só tem olho porque tem luz à nossa volta e a gente capta a luz e a gente consegue enxergar. Então, a gente. Assim, desde a criança mais nova, é muito normal o senso de justiça. Mesmo que a criança nunca tenha sofrido injustiça, você chegar para ela e dizer assim: olha, a partir de hoje, quem abrir essa porta vai levar uma surra. E agora eu vou lhe dar uma surra por todas as vezes que você abriu a porta antes. Opa! Imediatamente, não, isso não é justo. Porque, como assim? E a criança, ela tem. Avisou agora, né? Você está avisando agora, isso não é justo. Então, o senso da justiça de uma criança pequena, que pode nunca ter sofrido injustiça, ela tem noção. Por quê? Porque a justiça verdadeira está impressa no nosso coração. E nós temos um desejo de justiça. E a gente vê nesse mundo que esse mundo não é um mundo justo. Né? Nesse mundo existem muitas injustiças. E nenhuma justiça desse mundo sacia o nosso coração da verdadeira justiça. Então, isso para mim, pelo menos para mim, é uma da minha prova favorita de dizer assim que Deus existe de verdade. Por quê? Porque o nosso coração tem sede de justiça, de beleza, de paz. E só Deus tem isso, né? Então, É. de novo, como é que a gente vai ter a vida verdadeira? Comendo o pão do céu, que é Jesus.
É assim que a gente se sacia. Jesus que é o bom, o belo e o verdadeiro, né? Aquelas três verdades, né? As três características principais, né? Jesus que é o bom pastor, o belo pastor, né? A verdade e a vida, né? O Os bom, o belo e a universais, é. verdade, a vida que juntas, né? Se complementam, né? A beleza da arte também, como você assim, o homem que busca o belo busca a verdade também, né? O homem tem sede da verdade. Então, se você não busca a verdade, alguma coisa está turva, tá, né? Tá no seu coração, você está de certa forma está encoberto, porque faz parte do próprio homem buscar essa verdade. Então, quando você não está mais buscando a verdade, então alguma coisa está mascarada, está turva na sua vida, né? Muitas coisas perdem o sentido quando falta a busca desses três, digamos, dos três eternos, né? Dos três essenciais da nossa vida, né? Do bom, do belo. E aí acontece o que a gente vê nesse mundo, que as pessoas estão matando essas três coisas de forma, né, já nem disfarçadamente mais. As pessoas não querem mais a beleza, não querem mais a verdade e não querem mais a bondade. Mas É a o bondade espírito ainda é desse mundo difícil. que deturpa, né, toda a obra da criação. Então, a arte não é mais bela, é uma arte grotesca, é uma coisa que não É atrai feita a para beleza do chocar. olhar. É chocar. A verdade também é relativa. Não, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, tudo vale, né? É também a mesma coisa. Então, o É só, espírito do mundo que tenta se separar. é só você perguntar: isso aí que você está falando é verdade? Então já não existem duas verdades. Se isso é verdade, então a verdade acaba sendo universal. Não, mas não existe verdade universal. Isso é uma verdade universal? A verdade universal é que não existe verdade universal. Você percebeu que você está caindo num paradoxo aí, né? Você Paradoxo, percebeu meu que você Deus. mesmo se negou, né? Não, então As a pessoas. pessoa fica sem graça, né? Não tem como responder. Se Pois isso é. é a verdade universal, Então a verdade universal você acabou de declarar uma verdade universal dizendo que não existe verdade universal. É o paradoxo entre si mesmo. Mas aqui não é o ponto. Ninguém evangeliza, aí é que está. Ninguém evangeliza pelo intelecto. Porque nós não seguimos uma ideia, nós seguimos uma pessoa. Então, a fé verdadeira, ela se dá através de uma experiência com aquele que pode saciar o nosso coração. E não com uma ideia que caiu na nossa cabeça, né? Esses dias é. também, né? A gente viu Mas umas a pessoas se ressalva de que convertendo. não, São Pedro tem aquela também, no Não, final nós temos que dar da razão sua da primeira nossa fé, carta, sem dúvida. as razões da vossa esperança, há tudo Não, nele que vos dê, eu não estou né? Mas dizendo, não, como eu não estou dizendo que a fé é irracional e que as pessoas não possam, depois de crer, entender. Mas sim, sim, não é, eu não me converto porque eu aceitei uma verdade. Aceitar uma verdade sim, faz parte, mas a fé é uma pessoa, né? A religião cristã, especialmente a fé católica, ela é uma experiência com uma pessoa e não com como uma uma pessoa. ideia que eu tive, não com uma ideologia, Exatamente. muito menos, né? O cristianismo não precisa ser defendido. Ninguém quer defender o cristianismo, a gente defende Cristo. Né? Jesus nunca pediu para a gente defender o cristianismo. Né? Nós defendemos Cristo. Né? Assim, Damos a vida por Jesus, não isso. é dar a vida por uma ideia, por uma doutrina, por uma coisa, não. É por Jesus, é Jesus quem nos mandou, né? Quem nos Quem pode enviou. nos dar a vida de verdade. Vamos rezar então? Vamos terminar então com essa oração, já pedindo aí também o seu like, né? E continue conosco, divulgue para os seus amigos, né? Não esqueça de Entregar ao Senhor deixar. este domingo. E você pode colocar, por favor, compartilhe tanto esse vídeo como as nossas redes sociais, para que a gente possa também chegar a mais pessoas e mais pessoas possam conhecer e amar a palavra de Deus. Mas hoje sou eu que vou rezar, né? É, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. amém. Senhor, nós te agradecemos porque tu nos deste a esse alimento que pode saciar a nossa sede, a nossa fome, de justiça, de bondade, de paz, a nossa sede de vida eterna, porque o nosso coração anseia pela vida eterna.
Nosso coração anseia por Ti, porque só Tu podes saciar esse desejo de paz, de verdade, de bondade. E nós sabemos, Senhor, que Tu és a fonte da paz, da verdade e da bondade, porque Tu és a paz, a verdade, a bondade e a justiça. Te pedimos, Jesus, que nada tire o nosso coração de Ti, que alimentado, Senhor, por esse pão da vida todos os dias, especialmente aos domingos, nós possamos ter forças também para que nós possamos transbordar a nossa fé através das nossas obras. Te pedimos, Jesus, que cuide do nosso coração, mantenha o nosso coração puro para que nós possamos receber a tua carne, o teu sangue de maneira menos indigna. Te pedimos tudo isso por intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu like, obrigado por ter ficado até o final. E se você ficou até o final, você pode colocar um comentário, assistir até o final. É isso, gente. Até amanhã no Instagram ou aqui no YouTube com as nossas meditações diárias. Shalom. Shalom, Deus abençoe.